Fala, valentes de Cristo, saudações. Eu estava um pouco afastado dos vídeos, estava focando um pouco mais em algumas outras coisas, mas meu coração estava ardente para voltar e fazer novos vídeos para vocês. E hoje eu quero confrontar vocês com uma coisa muito importante, com a verdade. E eu quero desde já te fazer algumas perguntas, você responde com sim ou com não. Você é uma pessoa que se emociona fácil? Você é uma pessoa que qualquer sentimento te abala? Você é uma pessoa que se alguém fala mal de você, você retruca, você responde? Se alguém te afronta, você parte pra cima, você briga, você xinga? Se você é alguém que qualquer coisa te desmorona, qualquer coisa te faz sentir sentimentos ruins, faz você agir por impulso, pensar por impulso, falar por impulso? Se você respondeu sim para essas questões, eu quero te dizer que você ainda é menino. Você ainda é menino. E a Bíblia fala sobre isso. E o versículo que eu quero trazer hoje é 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Um versículo muito conhecido. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém? Versículo muito conhecido, onde a palavra fala que quem disse isso foi o apóstolo Paulo, quando ele estava enviando a carta para os coríntios. E nesse contexto, a Bíblia diz que coríntios eles estavam agindo como crianças. Eles estavam brigando por dons, por status, por manifestações. Eles estavam agindo de maneira infantil. E o apóstolo Paulo, ele traz essa questão, onde ele diz que imaturidade não é sobre idade, mas sobre maturidade espiritual. Porque existem homens que falam por impulso, sentem por impulso, decidem por emoção, fogem da responsabilidade, vivem buscando aprovação. Isso é mentalidade infantil. E desde já eu já quero dizer que eu não sou perfeito, eu não sou santo. Não é porque eu estou gravando esse vídeo que eu já sou santo, que eu não erro, que eu não falho. Mas ao longo do tempo da minha caminhada com Deus, eu criei algumas maturidades em Cristo. Porque quem vos fala era muito imaturo em muitos aspectos. E hoje eu quero falar sobre 3 pontos. Eu quero falar sobre pensamento, sobre fala e sobre sentimento. Porque quem pensa, mas não raciocina, ele erra. Quem fala, mas não vigia, ele erra. E quem tem sentimentos demais, ele se torna frágil. E Deus não quer homens frágeis, Ele quer homens capacitados, que diminua perante a Ele, mas que estejam firmados para governar uma família, governar uma nação, governar suas emoções. Não é mesmo? E eu gostaria de contar algumas histórias da minha vida, porque eu pensava demais. E quando eu pensava demais, eu cometia erros. Eu falava demais. E quando eu falava demais, eu cometia erros. E eu sentia demais. E quando eu sentia demais, eu cometia erros. Porque muitas vezes você é o tipo de pessoa que pensa demais e não age. Ou você pensa demais, se fecha no seu mundo e você não consegue tomar decisões diante daquilo que você pensa. Então você começa a criar muitas informações no seu cérebro e não consegue agir diante daquilo. Pensar demais dificulta também. Onde nós entramos naquela famosa frase que mente vazia é oficina do cão. E pensar demais dá no mesmo do que uma mente vazia. Porque quando você pensa muito e não age, você
fica sobrecarregado de informações. Automaticamente, se você não vigiar, se você não ter um conhecimento bíblico, se você não buscar conhecimento nas escrituras, você vai errar, porque você vai agir da maneira que você acha que tem que agir. Eu era assim, eu pensava tanto, e quando eu agia errado. Porque precisamos pensar com qualidade. E quando o apóstolo Paulo ele fala que antes ele agia como menino, ele está dizendo sobre maturidade espiritual. E o que limpa nossos pensamentos? Já é comprovado cientificamente que a pessoa que medita, ela tem a mente no lugar. Tem uma teoria no YouTube que se você ficar cerca de meia hora sem fazer nada, no tédio, seus problemas vão começar a se organizar na sua mente, você vai criar respostas e soluções para os problemas que mais te afrontavam. Nós, cristãos, nós não acreditamos em meditação. Nós não precisamos praticar o tédio, mas nós praticamos a oração, que é o fundamento de tudo isso. Homens de oração, você precisa ser um homem de oração. Porque esses problemas que acontecem na sua vida, esse excesso de informação, nós estamos na era da informação, onde você vê um vídeo de uma coisa, vídeo de outra coisa, vídeo de rolagem, informação, você é bombardeado por essa bomba de dopamina. E muitas vezes é tanta informação que você não consegue agir, não consegue pensar. Aliás, você pensa demais e não consegue agir de acordo com aquilo. Eu era assim. Eu via vídeos, eu preciso aprender, estudar, mas eu não fazia nada, eu não aplicava nada. Muito mais vale você aprender uma coisa e aplicá-la do que você aprender 10, 50 e não aplicar nenhuma. E aqui eu estou falando de espírito, de espiritualidade. Aqui eu estou falando de quando você lê a Bíblia. Eu já conhecia provérbios, mas eu não aplicava provérbios. Eu queria ler, ficar buscando livros de sabedoria, de desenvolvimento pessoal, mas o maior livro de sabedoria e desenvolvimento pessoal que existe é a Bíblia. Eu quis ler O Homem Mais Rico da Babilônia e um dia eu vi um pastor falando na internet, ele falou, porque você quer ler O Homem Mais Rico da Babilônia? Vai ler O Homem Mais Rico de Israel. Vai aprender sobre Davi, sobre Salomão. Aprenda as coisas certas. Então isso é ser homem. Porque pensar demais pode te dificultar. E agora nós entramos no segundo ponto, que é a fala. Provérbios fala muito sobre a fala. Existe um versículo, eu não vou me recordar agora, mas muitos versículos em Provérbios falam sobre ser tardio no falar, sobre você vigiar no que você vai falar. Porque muitas vezes nós erramos quando falamos. Tem coisas que você está falando demais, fecha a boca porque você fala demais. Menino fala demais. Homem escuta mais e fala menos. E quando fala, ele fala com autoridade, com respeito. E as pessoas respeitam quem é ele. Quanto tempo eu falei demais? Quanto tempo eu gritava demais? Quanto tempo eu queria ser demais? Mostrar demais? E ninguém botava fé. Até um determinado momento que eu comecei a ler mais a palavra de Deus, comecei a entender o que é ser homem em Cristo. E comecei a ser tardio no falar. Eu tenho um amigo, um grande amigo, que nós juntos, a gente brinca bastante, conversa bastante, mas eu comecei a observá-lo quando a gente estava diante de outras pessoas. Ele ficava em silêncio. Ele só escutava, ele só concordava. E aí um dia eu cheguei e falei, Bolívia, grande amigo meu, Bolívia, eu percebi que a gente brinca muito, fala muito, mas quando você está perto das pessoas, você fala pouco. Aí foi onde ele disse, tardio no falar. Eu pausei o vídeo que os filhos da minha cunhada bateram aqui na porta para pedir água. Eu fui atendê-los. Voltando. Então a gente estava falando de fala, tardio no falar. E esse meu amigo, ele disse, quando ele disse isso, ele falou, seja tardio no falar, tá na Bíblia. E eu comecei a aprender ali com ele, porque muitas vezes nós temos que falar menos. E eu passei por uma situação por esses dias, eu estava em um retiro, inclusive meu primeiro retiro, meu primeiro encontro com Deus. Eu sempre tive vontade de ir e nunca tive oportunidade. Eu fui para a honra e a glória do Senhor. Eu fui há uns 2 finais de semana atrás e foi muito edificante, foi confronto. E eu amo ser confrontado por Deus.
A Bíblia fala em Provérbios que o filho que ama a repreensão, ele será próspero, ele será abençoado, ele será vitorioso. Mas o que rejeita será o ímpio, será desgraçado, se perderá nas suas próprias concupiscências e atitudes. Então olha aí, seja sábio, aceite repreensão. E nessa situação do encontro com Deus, um homem começou a falar algumas coisas da Bíblia, abriu a Bíblia no recinto e ele falou alguns pontos que eu não concordei. E eu poderia refutá-lo, mas ali a gente estava num momento de paz, de aprendizado em Cristo, uma comunhão muito boa. E na hora o Espírito falou para mim, seja tardio no falar, essa é a hora. E ali eu fiquei quieto, eu falei amém, Deus abençoe, vaso. E eu ainda exaltei ele, falei isso mesmo, continue se aprofundando na palavra de Cristo, com sabedoria. Mas eu não falei o que eu julgava certo, eu não refutei ele naquele momento. Porque ele não foi afrontoso, ele simplesmente disse algo, mas era uma situação a qual Deus falou para mim, é aqui que você tem que se silenciar. Situações como essa, porque a partir do momento que você quer provar algo que você não precisa, você gera conflito. Para de querer provar o que você não precisa. Para de querer provar dentro da sua casa o que você não precisa. Para de querer provar para as pessoas o que você não precisa. Para de querer ser aprovado, porque menino quer ser aprovado. Homem vive de propósito. Menino depende de aprovação social. Homem depende de propósito divino. Tenha um propósito. Seja homem, seja forte. E o último ponto é o sentimento. Porque quem vos fala era muito sentimental. E não é pecado você sentir, não é pecado você sentir, você ter sentimentos. O erro está quando você sente demais. E você precisa estar fortificado em Cristo. Porque um homem que amadureceu em Cristo, um homem que tem um propósito, que tem um sentido de vida, ele governa suas emoções, ele governa. Um homem que governa suas emoções, ele governa um casamento, ele governa uma nação. Ele governa, ele tem qual seria a palavra? Um cargo de autoridade na sua empresa, um cargo de autoridade na sua igreja. Porque meninos fracos são meninos fracos. E onde nós entramos, deixa eu achar, onde nós entramos em 1 Coríntios capítulo 3, se não me falha a memória, versículo 1. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Olha o que ele está dizendo. Porque quem não é espiritual não entende o que é espiritual. Mas a partir do momento que você se posicionou em Cristo, você começa a entender o que é espiritual e as coisas já mudam. Deus começa a dar responsabilidades, porque o homem que assume responsabilidades, ele cresce. Quer crescer, assuma responsabilidades. Resolva problemas. Eu insisto em falar isso, resolva problemas. E aqui o apóstolo Paulo ele fala sobre isso. Tem tempo de menino e tem tempo de homem. Porque quando você é menino, você é tratado como menino. E quando você é homem, você é tratado como homem. E Deus ele te chama para ser tratado como homem. Por isso que está acontecendo coisas na sua vida as quais você não entende, dificuldades as quais você quer espernear, mas é hora de entender. Passei por algumas coisas na minha vida. Eu não tenho vergonha de dizer que eu já perdi um casamento, fui 7 anos casado. Por irresponsabilidade e imaturidade, esse casamento foi interrompido. Porque eu não cumpria princípios, eu não assumia responsabilidades. Mas me serviu de aprendizado, eu não fiquei remoendo o passado, onde nós estamos falando de sentimento. Eu não fiquei remoendo o passado. Eu fiquei um tempo processando aquilo. Aquilo de primordial me trouxe imaturidade, porque eu remoí o que eu não precisava, eu tomei atitudes que eu não precisava, até eu começar a entender, foi pouco tempo, para a graça de Deus.
mas pouco tempo onde eu entendi o que eu posso fazer com isso. Será que eu vou ficar chorando, remoendo, ou será que agora eu vou aprender com isso? E hoje eu tenho um casamento abençoado. Tenho um filho desse antigo casamento, o Samuel, meu príncipe, 6 anos de idade. E agora eu tenho a Cecília, desse meu novo casamento. E aí Deus falou comigo: te coloquei de novo, confiei outra esposa a você, mas eu não quero que você cometa os mesmos erros. E toda vez que eu vejo que eu vou cometer os mesmos erros, eu paro, reflito e falo: opa, isso eu já vivi, esse filme eu já assisti, igual eu gosto de brincar. Esse filme eu já assisti, eu já sei o que vem depois daí. Tem coisas que Deus te coloca para você pensar: esse filme eu já assisti, eu sei o que vai vir depois disso. E aí, qual vai ser a sua atitude? Porque antes você sentia medo. Quando você assiste o filme a primeira vez, é um filme de suspense, de ação, você fica eufórico, apavorado, talvez com medo. E quando chega a cena, você vê que nem era tudo aquilo. E quando você vê o filme, você já não está... Quando você já viu esse filme e vai ver de novo, você já não está mais do mesmo jeito. Agora você já sabe o que vai acontecer. Então você já sabe: opa, aquele cara vai fazer isso, aquela mulher vai fazer aquilo. Então você já está preparado para o que vai vir. Então tem coisas que Deus te treina agora, te forja agora, para você estar preparado para o que virá. Valente de Cristo. Seja valente. Sentimentos. Você sente demais, você precisa se fortificar em Cristo, entender. Tem coisas, quando vem dificuldades na minha vida hoje em dia, eu paro e penso: Deus, o que eu posso aprender com isso? Eu não fico chorando. Claro que nós temos emoções, machuca de vez em quando, mas é pouco tempo. Eu tropeço, eu levanto, sacudo a poeira e falo: opa, aprendi. Sabe por quê? Porque a sua dor tem tudo a ver com o seu propósito. Para quem não sabe, eu fui liberto das drogas, fui liberto da cocaína. Deus me libertou. E hoje eu tenho autoridade para dizer para alguém que está ali: fui liberto da bebida. Eu tenho autoridade para dizer para alguém que está ali na bebida, nas drogas, falar: você também pode, você também consegue. Eu era muito tímido, não tinha coragem de gravar um vídeo, estou aqui falando com vocês. Eu não tinha coragem de socializar, eu era muito retroativo, seria a palavra, e eu não conseguia socializar. Hoje eu socializo. Cresci no meu trabalho por conta de esforço e network. Conversei bem, falei bem, amei as pessoas. Amei as pessoas. Então esses são os 3 pontos: pensamento, fala e sentimento. Você precisa organizar isso. E agora eu quero dizer: o que é um homem perante a Bíblia? Ser um homem, segundo o texto, é governar a própria mente, controlar a própria língua, dominar as próprias emoções e amar acima do ego. Pensamento, governar a própria mente. Fala, controlar a própria língua. Sentimento, dominar as próprias emoções. E amar acima do ego. Isso é maturidade. Deus te chamou para amar a sua esposa. Deus te chamou para amar o seu próximo. Deus te chamou para amar o seu filho. Deus te chamou para ter compaixão. Um homem, ele tem que saber amar. Amar não é pagar simpatia. Amar não é estar perto de quem te fere. Amar não é abraçar espinhos. Amar não é ser desrespeitado. Amar é entender que ali é uma vida, ali é uma alma. Ore por essa pessoa. A pessoa que te fere, ore por essa pessoa. Eu passei por umas situações, não quero citar nomes, mas onde pessoas me feriam muito, pessoas próximas. E quando eu já estava maduro em Cristo, no começo eu até afrontei essa pessoa, mas quando Deus me amadureceu, eu orei por essa pessoa, eu pedi perdão para essa pessoa, falei: Deus, prepara um momento, e foi um momento perfeito. Eu pedi perdão, essa pessoa me perdoou, me pediu perdão também, eu perdoei. Hoje nós se respeitamos, não se abraçamos, não somos melhores amigos, mas nos respeitamos. Isso é ser homem, é amar acima do ego. Amém? É amar acima
do ego. Eu estou fazendo a minha colinha aqui para deixar um vídeo bem legal para vocês. E agora essa é a hora do confronto. Se alguém te ofende facilmente, você ainda é menino. Se você desiste quando fica difícil, você ainda é menino. Se você vive buscando aplauso, você ainda é menino. Homem maduro assume o erro. Homem maduro pede perdão. Homem maduro permanece firme. Homem maduro ama quando não é conveniente. Hoje é dia de deixar as coisas de menino. O que você precisa abandonar? Orgulho, impulsividade, imaturidade emocional, dependência de aprovação. O que você precisa abandonar para se tornar um homem? Homem ama, respeita os seus pais. Homem ama, respeita a sua esposa. Tá solteiro? Homem, segundo Cristo, espera em Deus e ora. Meninos reagem. Homens decidem. Amém? Se você decidiu crescer, comenta aqui. Eu deixo as coisas de menino. Comenta, eu deixo as coisas de menino. Amém? Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Deus, toma este homem na sua mão, nas suas mãos. Torna ele homem segundo a tua palavra, segundo os teus princípios. Fortaleça ele, Pai. Que ele venha abandonar as coisas de menino e ser fortalecido para que se torne um homem perante ao Senhor, para que governe perante as nações, para que governe a sua família, governe no seu emprego, governe dentro da sua casa, governe onde pisar, em nome do Senhor Jesus. E diminua perante ao Senhor, para que o Senhor cresça. Em nome do Senhor Jesus. Assim nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Até o próximo vídeo, valentes de Cristo. Seja firme, responsável, seja homem em Cristo. Amém? Deus vos abençoe.